Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma noite compartilhando as verdades da palavra de Deus. Queria, antes de iniciarmos, só relembrar que alguns amados irmãos enviaram mensagem no WhatsApp, fizeram alguns questionamentos a respeito do estudo ampliando o nosso conhecimento bíblico. Então, para quem não assistiu à aula 5, é na aula 5 que eu expliquei todas as mudanças que tiveram, né? O estudo, ampliando nosso conhecimento bíblico, seria um estudo que nós teríamos durante todo esse ano, um estudo panorâmico da Bíblia e que contemplava alguns assuntos. Nós ministramos até a aula 4, e se você não assistiu, eu encorajo você a assistir a aula 5, porque lá eu explico certinho o porquê dessa mudança, a direção que nós tivemos do Espírito Santo. Então, nós estamos trabalhando em cima desse estudo panorâmico. Nós vamos disponibilizar o conteúdo desse estudo no tempo de Deus. E para esse tempo, Deus tem nos direcionado a ministrar outro conteúdo, outro assunto, que são as realidades do novo nascimento, para ficar bem fixado na nossa mente, no nosso coração, a nossa nova vida em Cristo Jesus e como colocar em prática essa vida. Então, se você estava acompanhando, fazendo download do material escrito, tem até a aula 5 o conteúdo escrito do panorama bíblico, que são as aulas, teve a aula introdutória, que foi a aula 1, a aula 2 nós falamos sobre dispensações bíblicas, a 3 sobre alianças, a 4 foi falado sobre como a Bíblia foi formada, a 5 tem só o conteúdo escrito, porque na parte da ministração em vídeo eu já expliquei a mudança e trouxe uma outra palavra, que foi a da semana passada. Então, a parte de versões da Bíblia, que é um conteúdo do estudo ampliando o nosso conhecimento bíblico, tem a parte escrita, está no nosso site. Para quem quer fazer o download desse conteúdo, é só acessar o nosso site www.ministériovidacwb.com e acessar a aba Estudos. Lá você encontra tudo que já foi ministrado até aqui. Daí nós demos uma pausa no estudo ampliando o nosso conhecimento bíblico, bem na aula que nós entraríamos na parte do panorama mesmo. O Senhor nos direcionou a fazer essa mudança, a mudar o nosso roteiro. E aí nós fizemos uma pausa nesse estudo, no tempo oportuno de Deus nós disponibilizaremos ele. E continuamos aqui às terças-feiras com ministrações da palavra de Deus. Então, algumas terças existirão conteúdo escrito. Quando tiver, eu aviso aqui para você entrar lá no site e fazer o download. No caso da ministração da terça passada e de hoje, não tem conteúdo escrito, é só a ministração da palavra aqui em vídeo mesmo. Então, amados, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre as realidades da nossa nova vida em Cristo Jesus. Fizemos uma comparação, utilizamos aquele texto de Efésios, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, falando sobre as características da natureza caída e as características da nossa nova vida em Cristo Jesus, ou seja, da nossa nova natureza. E nós vamos continuar falando sobre esse assunto de nova vida, porque é algo que Deus tem ministrado muito no meu coração sobre a importância da igreja compreender o novo nascimento. Muitos e muitos amados irmãos vivem aflitos, angustiados, preocupados, debaixo de culpa, de condenação, porque não compreenderam essa verdade a respeito da nossa nova vida em Cristo Jesus. E nós precisamos compreender, amados, precisamos crescer no conhecimento de Cristo, crescer no conhecimento da verdade, porque senão continuaremos vivendo como se ainda não tivéssemos nascido de novo. E isso é extremamente trágico. Como que um cristão que já nasceu de novo por meio da obra redentora de Cristo Jesus pode continuar a viver como se ainda pertencesse ao império das trevas? Como se ainda estivesse debaixo do governo, do domínio, da morte, do pecado. Não pode, amados, mas infelizmente é o que nós temos visto. Então, por isso, impulsionada pelo Espírito Santo, nós vamos continuar às terças-feiras falando sobre o novo nascimento, as realidades da nova vida, a nossa colaboração, como colocar em prática tudo isso,
como podemos colaborar para que essa vida seja manifestada através de nós. Então, para quem acompanha aqui no YouTube, nós mudamos a playlist, né? Demos uma pausa lá na playlist ampliando o nosso conhecimento bíblico e agora as nossas ministrações de terça-feira estão na playlist Palavras de Vida. Então, tudo que nós compartilharmos aqui na terça-feira, se você quiser assistir novamente ou encaminhar para algum irmão em Cristo, vai lá, acessa o nosso canal e entra lá na playlist Palavras de Vida, que aí você encontra todas as ministrações que vão ser dadas aqui na terça-feira à noite, tá bom, amados? Então, hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, e eu quero ler com você alguns versículos. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 14. Nós vamos meditar um pouquinho nas verdades contidas nessas escrituras aqui. Então acompanhe comigo. Romanos capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, amados, quanta verdade nós encontramos nesse trecho das Escrituras. Se nós vermos Romanos, é muito interessante, nós temos até um estudo, né, um conteúdo que nós disponibilizamos, que é uma explanação resumida ali da carta aos Romanos. Chama-se Justificados por Cristo. Tem um material escrito e tem 3 videoaulas aqui no nosso canal do YouTube. Se nós vermos desde o primeiro capítulo da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai explicando sobre a condição da natureza caída e sobre a obra redentora que Cristo Jesus realizou, sobre a obra de justificação que Cristo Jesus realizou, dando uma vida nova, uma vida justa, não mais dominada, governada pelo pecado. E quando nós lemos aqui no capítulo 6, o início ali, o apóstolo Paulo falando: o que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Isso por quê? Porque no final do capítulo 5, nós encontramos algo que o apóstolo Paulo escreveu, que está escrito assim, ali nos versículos 20 e 21 do capítulo 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, o objetivo da lei não foi dar vida ao homem. Ela foi acrescentada
para que a transgressão fosse ressaltada. Ela foi introduzida para que o homem tivesse cada vez mais consciência de que ele era um transgressor, pecador, e ele precisava de um redentor. Mas onde aumentou o pecado, na vigência da lei, porque a lei trazia a consciência do pecado, transbordou a graça. Qual graça que transbordou na vigência da lei? A vinda do próprio Cristo Jesus, que é a graça de Deus manifestada em pessoa. Então, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para que não houvesse dúvida, aí o apóstolo Paulo começa ali no capítulo 6, e aí ele diz: o que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente, já que onde aumentou o pecado transbordou a graça? De maneira nenhuma. E aí ele explica: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? E aí ele dá toda uma explicação sobre nós que fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, fomos unidos em Cristo Jesus, nós fomos sepultados com ele. Nós fomos batizados em sua morte, ou seja, a nossa natureza caída morreu junto com Cristo Jesus e ressuscitou uma nova vida por meio da ressurreição de Cristo Jesus. E aí nós precisamos viver essa nova vida. E aí quando nós lemos ali no versículo 9, fala assim: pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas. Ou seja, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. E ali no versículo 11 vem uma palavra extraordinária para nós, dizendo assim: dessa mesma forma, ou seja, assim como Jesus morreu uma vez só para o pecado e ressuscitou e agora vive, e está vivo e vive para Deus, dessa mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. E é interessante quando nós vamos para o original grego dessa palavra considerem-se. Muitos leem essa palavra e entendem que é uma suposição. Eu vou me considerar morto, não que eu de fato esteja, eu só considero como se fosse uma suposição. Mas quando nós vamos para o original grego, essa palavra logizomai, ela trata de realidades e não de suposição. Quando nós falamos considere-se algo que foi feito, vou dar um exemplo humano para que nós possamos entender. Digamos que eu tenho R$1.000 na minha conta. Eu tenho, na minha conta bancária, eu tenho R$1.000 e eu tenho R$300 em dívidas para pagar boletos que eu preciso pagar. E aí eu considero os R$1.000 da minha conta para pagar essas dívidas que eu tenho. Ou seja, não é uma suposição, de fato eu tenho os R$1.000 na minha conta e eu posso pagar os boletos de R$300. Essa palavra considerem-se mortos trata de coisas reais, de fatos, e não de ideias ou suposições. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma, falando considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, essa é a realidade. Jesus Cristo já morreu para o pecado uma vez por todas e ressuscitou e vive, e assim como ele morreu para o pecado, vocês que foram batizados nele, vocês também já morreram para o pecado. Assim como Cristo foi ressuscitado e vive, vocês também vivem em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Esse é um fato, é uma verdade que foi consumada na cruz do Calvário, por isso que Jesus Cristo bradou: está consumado. É uma obra real, verdadeira, não é só uma suposição que Jesus Cristo realizou. Não, Jesus de fato morreu e ressuscitou por nós. E aí nós precisamos considerar essa verdade, tratá-la como de fato ela é, uma verdade. Nós estamos mortos para o pecado.
e vivos para Deus em Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós temos uma nova vida. E é por meio de Cristo que nós precisamos aprender a viver. E aí vale lembrar que tudo isso nós fazemos, nós acessamos como? Pela fé. Crendo que de fato Jesus Cristo morreu por nós. Crendo que de fato ele consumou uma obra nos dando vida e vida completa. Amados, a fé, nós já falamos isso na terça passada. A fé mostra realidades de coisas que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. E nós precisamos crer, acreditar, confiar que tudo aquilo que Jesus Cristo fez é real, é verdadeiro. Por isso, considerem-se mortos para o pecado. E muitas vezes, quando nós falamos aqui mortos para o pecado, nós só pensamos nas questões morais. A palavra fala no livro de Romanos mesmo que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Quando nós mergulhamos na preocupação, na inquietação, no medo, nós estamos pecando porque não estamos confiando na obra consumada de Cristo Jesus em nosso favor. Porque a obra consumada de Cristo nos uniu a Ele, fez com que nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Isso está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Amados, nós pertencemos a Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós somos de Deus. E nós precisamos considerar essas verdades no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Muitas vezes nós lemos a palavra, meditamos nas escrituras, mas tratamos as escrituras como se fosse um livro tão distante, algumas verdades tão distantes de nós. Aí no primeiro problema que surge, na primeira dificuldade que aparece, nós nos desesperamos, nos preocupamos. Mas o que nós precisamos considerar? Que nós estamos mortos para o pecado, ou seja, o pecado, a morte, não tem mais domínio sobre nós. Nós agora estamos vivos em Cristo Jesus e precisamos considerar essa vida. É em Cristo que estamos vivos. E se estamos unidos a Cristo Jesus, a palavra fala, lá em Romanos 8:11, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Ou seja, não tem desculpa para nós vivermos aflitos, angustiados, preocupados. Não tem desculpa para nós vivermos mergulhados na prática do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele dá vida até mesmo a esse corpo aqui, que está destinado, como nós lemos ali, para a destruição. Quando a palavra fala, eu vou ler de novo com você, pois sabemos, o versículo 6, Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, a natureza caída, foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Sabemos que esse corpo aqui será destruído, não entrará no reino de Deus, nós receberemos um novo corpo glorificado. E essa palavra destruído não é só nesse sentido de será destruído lá no futuro. Mas essa palavra, quando nós vemos no original grego, um dos significados dela é inoperante, ou seja, o Senhor já tornou esse corpo aqui inoperante no sentido de não precisa mais viver subjugado ao domínio do pecado. Pode viver submisso ao governo do Espírito Santo e realizar as obras do Espírito e manifestar os frutos do Espírito por meio desse corpo, ainda que ele seja mortal. É aquele texto de Romanos 8:11, que até mesmo o nosso corpo mortal é vivificado por meio do Espírito Santo que habita em nós. Amados, nós precisamos considerar essas verdades. Nós precisamos aprender a colocar essa palavra em prática no nosso dia a dia. Muitos, quando vem uma preocupação, por exemplo, chega um diagnóstico médico ruim. A pessoa foi lá, está sentindo alguma coisa e recebeu um diagnóstico médico ruim. Vem todo o desespero, porque aí o médico vem e fala 1 milhão de coisas, a pessoa vai lá no Google, procura os sintomas, a informação sobre aquela doença que o médico falou, a pessoa entra em desespero. Amados, nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele. A obra que ele realizou é completa.
Nós não somos mais, não pertencemos mais ao império das trevas. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Somos criação dele, obra das suas mãos. Pertencemos a Deus. Por que vamos temer a enfermidade? Eu sei que é difícil quando nós recebemos um diagnóstico ruim. Eu sei que é difícil receber um diagnóstico de doença, seja em nós ou seja em algum familiar, em algum amado nosso. Mas, amados, nós precisamos compreender. Pertencemos a Cristo. Somos dele. Ele é que reina sobre nós. O governo sobre a minha vida é de Cristo Jesus. O Senhor me capacita para enfrentar o que for preciso. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor não me abandona. O Senhor está comigo. É no dia a dia, amados. Vem um diagnóstico ruim para a sua vida financeira. Você estava esperando um negócio, não deu certo. Você estava esperando que aquele emprego desse certo, não deu. E as coisas começam a ficar difíceis e você entra em desespero. É no dia a dia que a gente precisa aprender a colocar essa palavra em prática. O Senhor é a minha vida, eu pertenço ao Senhor, eu me considero, e lembrando, considerar não é só uma suposição, mas lida com realidades, com fatos. Eu me considero vivo em Cristo Jesus. O Senhor é o Rei sobre a minha vida. É Ele quem comanda a minha vida, quem governa a minha vida. Ainda que as aparências, que as circunstâncias ao meu redor sejam desesperadoras, eu não me abalarei, porque eu pertenço a Cristo, eu nasci de novo. O Senhor é a minha vida. Amados, é no dia a dia. Mas nós precisamos o quê? Nos alimentar com essas verdades todos os dias. Porque se nós não nos alimentarmos com essas verdades, como que nós enfrentaremos a vida nesse mundo aqui? Esse mundo aqui jaz no maligno, vai de mal a pior. Sabemos que será destruído, sabemos que a estrutura mental desse mundo aqui é demoníaca, maligna. As formas de pensar, de argumentar, as ideias do mundo, os diagnósticos que o mundo nos entregam são sempre coisas ruins. Mas nós precisamos confiar, aprender a confiar na palavra de Deus, na graça de Deus, no favor de Deus. Na terça passada nós vimos realidades a respeito da nossa nova vida. A natureza caída está morta, mas a nova vida fica repetitivo, né? Mas a nova vida está o que? Viva, tem vida em Cristo Jesus. A natureza caída é merecedora da ira, mas a nova vida em Cristo Jesus está debaixo da graça, do favor de Deus. Sabe, amados, nós estamos em Cristo Jesus e precisamos nos alimentar com as verdades de Deus. Precisamos considerar tudo isso como fato que é, como realidade que é. A palavra fala ali, nós lemos ali no versículo 14, o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei. Nós lemos ali Romanos 5, 20 e 21, que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse aumentada, para que o homem tornasse consciente do pecado e compreendesse que ele precisava de um redentor, de um salvador. Mas olha o que a palavra nos diz, o pecado não dominará vocês porque vocês não estão mais debaixo da lei, agora vocês estão debaixo da graça. E lá em Tito, no capítulo 2, nos versículos 10, 11, eu não lembro agora se é 10 e 11 ou 11 e 12, vai aparecer aí para você, fala exatamente isso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a viver uma vida santa, justa e reta na era presente. É a graça de Deus que nos ensina a não sermos dominados pelo pecado, a vivermos rendidos a Deus, a não sucumbirmos às preocupações, aos medos, às aflições. É a graça de Deus, amados. Nós estamos debaixo da graça porque a graça é o próprio Cristo Jesus. João 1,17 fala isso. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Amados, é no dia a dia, o Senhor quer nos ensinar a colocar em prática as suas verdades. No dia a dia, em cada detalhe da nossa vida. Não se deixe amoldar por esse mundo. Esse mundo, amados, é caótico.
Esse mundo vai de mal a pior. Nós temos visto uma geração extremamente estressada, aflita, angustiada, acelerada. Você já viu como as pessoas são aceleradas? Elas querem as coisas sempre para ontem, para ontem, para ontem. Elas não conseguem mais esperar. E um dos frutos do Espírito, uma das partes do fruto do Espírito é a paciência, é a longanimidade, é o saber esperar. E é interessante quando nós vemos sobre espera, a fé tem muito a ver com espera. É manter a mesma atitude, sabe? Paciência, longanimidade é manter a mesma atitude enquanto esperamos. É não permitir que as circunstâncias ao redor afetem as nossas ações. É nos mantermos inabaláveis, independente das circunstâncias. Mas o mundo não vive assim. O mundo se abala por tudo, o mundo entra em pânico por qualquer coisa. O mundo está submerso, submetido ao governo do império das trevas, que quer causar medo, preocupação, aflição, angústia, esse aceleramento. As pessoas estão cada vez mais aceleradas, cada vez mais estressadas. Não conseguem esperar numa fila, por exemplo, por 2 minutos. Se angustiam. E se nós permitirmos que esse modelo de vida, que é um modelo de vida do mundo, é um modelo de vida da sabedoria das trevas, invada a nossa maneira de viver, amados, nós seremos manipulados por tudo isso. Entraremos em colapso. Tem muitas pessoas que têm sofrido com muitas doenças, cristãos sofrido com muitas doenças, porque têm sucumbido a esse estilo de vida. Um estilo de vida que não é o estilo de vida que Deus tem para nós. O Senhor quer que nós consideremos toda a obra completa, realizada por meio de Cristo Jesus. E sabemos que a obra de Cristo Jesus nos colocou num lugar de descanso. Nós vimos na semana passada, em Efésios 2:6 fala, o Senhor nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assentados significa uma posição de descanso. Descanso não significa não fazer nada. Não significa inutilidade. Descanso significa caminhar em paz, independente das circunstâncias ao redor. Esse é o descanso que o Senhor conquistou para nós e nós precisamos considerar tudo isso. Nós fomos chamados para viver em paz. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, fala isso, que a paz seja o árbitro, seja o juiz no seu coração, porque nós fomos chamados para viver em paz. Paz não é ausência de problema. Paz é manter a mesma atitude, independente das situações ao nosso redor. E tudo isso Cristo Jesus já conquistou para nós. Mas muitas vezes nós lidamos com essas verdades como se elas fossem verdades distantes de nós. Tá lá na Bíblia. Não tá aqui no meu dia a dia. Aí nós nos preocupamos. Aí nós ficamos desesperados. Aí nós corremos de um lado para o outro, como o mundo faz. Não, amados, o Senhor quer nos ensinar a viver a partir desse descanso. Confiando no tempo certo, damos os frutos que vêm do Senhor. Quero ler um texto com você que está lá em Salmos. O Salmo 1, dos versículos 1 ao 3. Olha que texto extraordinário, amados. Fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha que incrível essas verdades aqui, amados. Aquela pessoa que não segue o conselho dos ímpios, que não segue a sabedoria desse mundo aqui, que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, que não imita a conduta daqueles que não têm Jesus Cristo, que não creem em Cristo Jesus.
Aquela pessoa que medita na lei do Senhor, aqui não está falando sobre a lei de Moisés, não. A lei do Senhor é a verdade do Senhor para nós. Fazer um adendo aqui. Por isso que quando nós estudamos a palavra, nós precisamos compreender em que tempo nós vivemos. Nós estamos debaixo da nova aliança. Estamos debaixo da graça de Deus, do favor de Deus. Estamos debaixo da lei do Espírito de vida. Existe lei para nós? Sim, a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Viver por meio do Espírito Santo. O Novo Testamento está aí. O apóstolo Paulo foi extremamente usado, não só ele. Quando eu falo apóstolo Paulo, é porque ele foi o apóstolo destinado para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus, para explicar as boas novas do Evangelho. Mas quando nós lemos 1ª e 2ª Pedro, a carta de Tiago, de Judas, nós aprendemos a viver debaixo dessa nova aliança que nós estamos inseridos. Então, quando nós lemos ali, aquele que medita na lei do Senhor, né? Medita na lei de Moisés. Pode até meditar na lei de Moisés, porque a lei de Moisés aponta para Cristo. Se nós compreendermos a lei de Moisés conforme ela é, nós encontraremos Cristo em todas as coisas. E aí nós poderemos compreender que Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Por isso que o fim da lei é Cristo. Então, aquele que medita nas verdades de Deus dia e noite, ou seja, mantém uma mente e um coração mergulhados nas verdades de Deus, mergulhados na palavra de Deus, essa pessoa é feliz e vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Amados, é assim que o Senhor quer que nós vivamos. É dessa maneira que o Senhor anseia que nós vivamos, porque os planos do Senhor para nós são bons planos. E Ele realizou uma obra completa em Cristo Jesus para que esses planos que Ele tem para nós possam se cumprir. Porque Cristo é o cumprimento de todas as promessas que há em Cristo Jesus, que há em Deus, né? Cristo Jesus é o cumprimento de todas as promessas que há em Deus. E nós precisamos aprender a viver por meio de Cristo Jesus, por meio da nova vida que nós recebemos. Ouvindo o Espírito Santo, discernindo aquilo que o Espírito Santo quer nos guiar, nos ensinar. Afinal, o Espírito Santo é o nosso maior e o nosso melhor mestre. Ele nos ensina a respeito da palavra de Deus, nos conduz em vitória, em triunfo. Mas eu quero encorajar você a aplicar essa palavra, a aprender, a pedir ao Senhor para te ajudar a aplicar a sua palavra no seu dia a dia. Sabe, quando as preocupações surgem, quando as dificuldades surgem, quando as brigas em família surgem, quando a dificuldade financeira surge, quando os diagnósticos de enfermidade surgem, quando vem aquele turbilhão de coisas e a tua cabeça parece que vai explodir, eu quero encorajar você a trazer a palavra de Deus para o seu dia a dia. Eu pertenço a Cristo. O Senhor fez uma obra e uma obra completa. Eu me considero vivo em Cristo Jesus. Eu recebi vida. Eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. O Senhor é que governa a minha vida. O Senhor é que está no controle da minha vida. Por quê? Porque eu pertenço a Deus. Eu fui transportado do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Medite nessas verdades. Alimente-se com essas verdades. E ministre você mesmo no seu dia a dia. Muitos e muitos irmãos vivem debaixo de culpa, de condenação por pecados passados. Ou até mesmo um erro que nós cometemos. A pessoa foi lá, pecou, é cristão e pecou. Errou. Entra debaixo de um jugo de condenação. Que aquilo adoece a alma da pessoa. Medita em Romanos 8:1. Não há mais condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, pela lei do Espírito de vida. Eu recebi tudo o que há em Cristo Jesus. Não viverei mais debaixo de condenação. E se você pecar, arrependa-se. O que é arrepender-se? É mudar a sua forma de pensar, para você não cometer mais o mesmo pecado, para você não errar mais na mesma coisa. Receba do Senhor o perdão de Deus. Mude a sua maneira de pensar,
Senhor, me ajuda, eu não quero mais errar nessa mesma coisa que eu vivo errando, pecar nessa mesma coisa que eu vivo pecando. Ajuda-me. Amados, o Espírito Santo habita em você. Ele está pronto para te ajudar. Confie que o Espírito Santo atua em você. Confie que enquanto você medita nas Escrituras, a palavra é poderosa para transformar você. Porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Creia nisso. A nossa transformação, a transformação das nossas atitudes e das nossas reações, porque nós reagimos demais, né? As circunstâncias vêm e nós reagimos. Como que nós temos reagido? Desespero, medo, mergulhando no pecado? Como que nós reagimos às circunstâncias contrárias que vêm, que surgem? Se nós nos enchermos com as verdades de Deus, se nós tomarmos posição de descanso, que é essa a posição que o Senhor tem para nós, eu já expliquei que descanso não é não fazer nada, não é inutilidade, não é passividade. Descanso é manter uma postura, a mesma postura diante das verdades de Deus, independente das circunstâncias ao redor. É permanecer inabalável, independente do que esteja acontecendo. Amados, nós precisamos nos posicionar assim. Precisamos considerar que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu encorajo você a meditar nas Escrituras e trazer essas verdades para o seu dia a dia. Tem um texto, vou ler com você também, lá em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus vai falar sobre a parábola do semeador, e aí ele vai explicar essa parábola. Eu quero ler com você o versículo 22, que é aquela semente que cai no meio dos espinhos. Aí Jesus fala assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Olha isso, amados. Muitos e muitos ouvem a palavra de Deus, mas a palavra não se torna frutífera na vida dessas pessoas. Por quê? Porque as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra de Deus. É aí que nós podemos colaborar para que os frutos de Cristo Jesus sejam manifestados na nossa vida. O considerar é algo que nós propositalmente fazemos. Fazemos de propósito. Eu me considero morta para o pecado e viva para Deus. Intencionalmente eu faço isso todos os dias da minha vida. Intencionalmente eu pego a minha Bíblia e me relaciono com ela todos os dias. De propósito eu tiro um tempo do meu dia para orar, para me relacionar em oração com Deus. Não é algo que eu espero da vontade. A hora que der vontade eu vou lá fazer. Não, é intencionalmente, nós vamos lá e vamos fazer. Compreendendo as verdades da nossa nova vida em Cristo Jesus, amados. A palavra é viva, é poderosa, é frutífera. Agora, se nós nos deixarmos sucumbir pelas preocupações dessa vida, darmos mais atenção aos diagnósticos do mundo, às informações do mundo, aquilo que o mundo nos passa, se nós darmos mais atenção para isso do que para a palavra de Deus, a palavra se tornará infrutífera. É o que fala aqui, é o que Jesus falou sobre essa semente que caiu entre os espinhos. Por isso que lá em Hebreus, eu vou ler esse texto, não estava programado aqui para eu ler, mas eu vou ler, vou abrir aqui Hebreus. Vocês dão um tempinho aí para eu abrir aqui Hebreus. E nós vamos ler Hebreus capítulo 12. Vamos lá. Hebreus 12, 1. Nós sabemos que Hebreus 11 fala sobre todos aqueles homens e mulheres que viveram pela fé. Homens e mulheres que se renderam em confiança a Cristo Jesus. Aí fala assim no versículo 1 do capítulo 12. Portanto, também nós,
Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vou ler até aqui, até a parte A do versículo 2. Amados, nós precisamos viver assim. Intencionalmente eu vou me livrar de tudo aquilo que está me atrapalhando. É um conteúdo da mídia social que eu insisto em ver, que eu insisto em acompanhar, que não me edifica em nada, pois intencionalmente eu vou deixar isso de lado e vou me alimentar com as verdades da palavra. É algo que está roubando o meu tempo de oração, o meu tempo com a palavra, e intencionalmente eu vou deixar isso de lado, eu vou mergulhar na palavra, e eu vou orar, eu vou ter o meu relacionamento com Deus. Intencionalmente eu vou deixar aqueles relacionamentos, aquelas amizades que só me trazem confusão, conflito, discórdia, que só me colocam no meio das trevas. Intencionalmente, não quero isso daqui para mim. Eu quero relacionamentos saudáveis, viver em comunhão com irmãos e irmãs que também anseiam pela vida de Cristo. Porque nós temos vivido tempos difíceis, muitos se dizem crentes, mas não vivem como crentes. E aí, se nós falarmos, parece duro demais, mas o apóstolo Paulo, ele escrevia assim: olha, pessoas que se dizem crentes, mas não vivem como crentes, com essas pessoas vocês nem sentem à mesa. Se nós falarmos isso, nós somos intransigentes, inflexíveis, nós não amamos, somos radicais, somos santarrões. Mas o apóstolo Paulo escreveu. E nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução. Foi Deus que colocou isso na Bíblia. Deus que quis isso para nós. Por quê? Porque aqueles que se dizem crentes, mas não aceitam a correção, eles continuam vivendo como descrentes. E não são uma boa companhia. E aí nós precisamos nos posicionar, nos livrar de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada de fé. Mas nós temos vivido tempos difíceis. A palavra fala que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais e mais a manifestação do espírito do anticristo, mais e mais a manifestação do maligno. Homens ímpios, homens que não confiam em Deus, presunçosos, arrogantes, insolentes, ímpios, amantes do mundo, muito mais das coisas do mundo do que amantes de Deus, amigos de Deus. E pessoas que se dizem cristãs têm vivido assim. Eu quero encorajar você a se posicionar em fé nas verdades de Deus, considerando-se morto para o pecado e vivo para Deus e em Cristo Jesus. Traga essas verdades para o seu dia a dia. Medite nessas verdades todos os dias da sua vida. Alimente-se com as verdades das boas novas que há em Cristo Jesus. Permita que de fato o Senhor Jesus seja o Senhor da tua vida, aquele que reina sobre você, que governa sobre você. Deixa Ele governar os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos. Renda-se intencionalmente. Peça ao Senhor para Ele te dar discernimento sobre aquilo que tem te afastado dEle. Eu sempre falo, não existe neutralidade no reino do Espírito. Conteúdos que nós temos aí nas mídias, que nós colocamos dentro de nós por meio do que vemos, ouvimos, lemos, esses conteúdos ou têm influência de Deus ou têm influência do maligno. Não existe neutralidade no reino do Espírito. E nós precisamos aprender a nos posicionar, aprender a considerar que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Por meio de Cristo Jesus. A obra que Cristo Jesus realizou foi completa. Amados, quando nós nos posicionamos assim, a vida de Cristo flui através de nós. A vida de Cristo flui. Na parábola do semeador, a palavra não se tornou infrutífera, não foi sufocada por causa das preocupações dessa vida, do amor ao dinheiro. Não foi isso que aconteceu ali quando Jesus explicou a parábola do semeador? Foi isso que aconteceu. E o que acontece quando nós recebemos a palavra de Deus? Vamos ler aí
lá em Mateus, no capítulo 3. Vamos ler essa passagem aqui para nós finalizarmos a nossa mensagem de hoje. Então, ali no capítulo 13, no versículo 23, acompanhe aí comigo. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, aquela pessoa que ouve a palavra e a entende, esse entende no original grego sunieme, é aquela pessoa que une a palavra de Deus à sua mente, ou seja, permite que essa palavra encha a mente, que a mente e o coração dela sejam inundados com a palavra de Deus. A pessoa que faz isso, ela vai dar uma colheita de 100, 60 e 30 por um. A palavra não vai ser sufocada, pelo contrário, a palavra vai ser frutífera. Eu encorajo você a viver assim, a render-se, a receber essa palavra, a unir a palavra de Deus à sua mente, a compreender as verdades que há em Cristo Jesus, a considerar que por causa da obra de Cristo Jesus, você já foi morto para o pecado, a sua natureza caída foi sepultada e você ressuscitou juntamente com Cristo para uma nova vida. Você ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Eu encorajo você, amados, a viver assim. A viver assim. Receba essa verdade de Deus. Receba tudo isso pela fé. Creia nisso e transforme essas verdades em realidades no seu dia a dia. Quando as circunstâncias ruins vierem, quando os desafios da vida surgirem, considere a palavra, considere a verdade. Trate a palavra como sendo a verdade. Nós muitas vezes consideramos as notícias do mundo, as informações do mundo, mais verdade do que a palavra de Deus. Ah, mas eu li a respeito disso. Isso é a verdade. Mas o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? O que a palavra de Deus fala para você? Mas nós precisamos aprender a considerar a verdade da palavra de Deus. A sabedoria desse mundo aqui é loucura aos olhos do Senhor. Nós não podemos nos deixar manipular pela sabedoria desse mundo aqui. Nós precisamos nos render às verdades da palavra de Deus e a aplicá-las intencionalmente no nosso dia a dia. É uma enfermidade que você está sofrendo? Creia que o Senhor é poderoso para te curar. Mas além disso, creia que você pertence a Deus. Sabe, nós vemos essa questão de cura, muitas vezes nós não compreendemos. Nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. O apóstolo Paulo, a palavra fala que o lenço que ele usava curava pessoas. Mas aí ele fala 2 vezes sobre 2 colaboradores do ministério, um é Timóteo, o outro, se eu não me engano, é Epafrodito, falando de homens que ficaram doentes. Timóteo tinha uma enfermidade no estômago, Epafrodito teve uma enfermidade que ele quase foi à morte. Eu não me lembro exatamente se é esse nome, vai aparecer aí para você o versículo desse irmão que ficou enfermo, foi quase à morte. O apóstolo Paulo fala que pela misericórdia de Deus ele não morreu, permaneceu vivo, e isso foi um motivo de alegria para Paulo, porque Paulo estava preso, estava passando por tantas tribulações, e aí ver um irmão que era tão importante no ministério adoecer e ainda morrer seria tristeza sobre tristeza para ele, o apóstolo Paulo fala. E aí ele agradece as misericórdias de Deus sobre a vida daquele irmão que não morreu. Ou seja, o apóstolo Paulo, o lenço dele não curava algumas pessoas, como é que algumas pessoas que viviam com ele, do lado dele, não foram curadas? Coisas que nós não entendemos, amados. E às vezes nós tentamos entender as coisas no nosso raciocínio lógico, não dá certo. Então, se você tem um diagnóstico ruim, não se desespere. Pense nas verdades de Deus. Eu pertenço a Cristo. Creia que o Senhor é poderoso para te curar, é claro. O Senhor ama liberar cura, liberar vida. Esse é o caráter de Deus. Mas nós vemos irmãos em Cristo que não foram curados. E aí? Vão entrar em desespero? Não. Senhor, eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço a Ti. Ainda que eu esteja enfrentando essa enfermidade aqui, eu não deixarei de Te adorar, de Te louvar, de engrandecer o Seu nome.
de dar glórias a Ti, de ser grato pela obra consumada que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. É assim, amados, que nós precisamos enfrentar a nossa vida, o nosso dia a dia. Esse é o verdadeiro descanso. Essa é a verdadeira vida do cristão. Isso é o considerar-se morto para o pecado, vivo para Deus. Vivo para Deus por quê? Porque estou vivo em Cristo Jesus, pertenço a Cristo. É Ele mesmo que me faz dar fruto no tempo certo. Mas como que eu preciso me posicionar? Como que é o posicionamento daquele que considera-se morto para o pecado e vivo para Deus? É aquilo que nós lemos lá em Salmo 1. Medita na palavra dia e noite. Não imita a conduta dos descrentes, dos ímpios. Não se deixe envolver pela sabedoria desse mundo. Pelo contrário, é uma pessoa que se mantém sólida, constante na palavra de Deus. Essa pessoa dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. É assim que precisamos aprender a viver, amados. E eu encorajo você a viver assim, a trazer as verdades da palavra de Deus para o seu dia a dia. Não pense que a palavra é lá distante de você. Não, a palavra está em você, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito de Cristo habita em você. Cristo Jesus é a palavra que se fez carne. Amados, nós temos a palavra por meio do Espírito de Cristo habitando em nós e temos a palavra de Deus escrita. Eu sempre falo, você já imaginou? Quando vem o poder do Espírito Santo, unindo-se com o poder da palavra que nós colocamos para dentro dos nossos olhos, a palavra de Deus escrita, que nós colocamos para dentro dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, quando se une a palavra com o Espírito Santo, amados, é dunamis. É o poder de Deus atuando em nós e através de nós. E aí nós precisamos, intencionalmente, de propósito, vivermos assim, considerando todas as verdades de Deus para nós, considerando a obra completa e consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário, recebendo tudo isso pela fé e vivendo. E deixando o Senhor fazer com que os frutos apareçam. Porque quando nós nos posicionamos em fé nas verdades e consideramos as verdades como verdades, como realidades em Cristo Jesus, quando nos posicionamos assim, amados, o Senhor mesmo manifesta a vida dele através de nós, o Senhor mesmo faz com que os nossos caminhos prosperem. Medite lá depois em Salmo 1 de novo. Medite naquelas escrituras, deixe aquelas verdades entrarem no seu coração. Eu encorajo você a viver assim, intencionalmente, de propósito. Leia a Bíblia, leia a tua Bíblia, leia a palavra de Deus, medite. Intencionalmente, tire um tempo todos os dias para orar, para falar com Deus, para se relacionar com Ele por meio da oração. Intencionalmente, amados, de propósito. Não tô afim, não quero, hoje não deu vontade. Não viva pelas suas emoções. Deixa o Espírito Santo governar sobre as tuas emoções. Renda-se. Submeta as suas emoções. O Espírito Santo te ajuda nisso. Não se preocupe. O Espírito Santo é o seu maior ajudador. Não tô com vontade, Senhor. Não sei vocês, amados, mas às vezes eu tô ali, olha, hoje tá difícil. Eu simplesmente coloco um louvor. Começo a louvar a Deus. Começo a cantar. Começo a engrandecer o nome de Deus. Louvores que exaltam o nome de Deus, de Jesus Cristo. Amados, passou um louvor ali, eu já tô, recebi ânimo novo. Já tô meditando nas escrituras, já tô falando com Deus, já tô orando em línguas, já tô orando no entendimento. Mas intencionalmente a gente precisa fazer essas coisas. Se nós nos deixarmos submeter pelas emoções, não dá certo. Nós precisamos submeter as nossas emoções ao governo do Espírito. Então não se deixe levar por aquilo que não edifica. Encha-se com as verdades da palavra, embriague-se, como a palavra diz, com o Espírito Santo. E deixe o Senhor fluir em você e através de você.
É assim, amados. É assim que a vida do cristão precisa ser. Nós nascemos de novo. Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo já foi feito em Cristo Jesus. O que nós precisamos é crer e considerar todas as verdades que estão sobre a nossa vida. Precisamos considerar que a obra de Jesus Cristo foi completa e está consumada. Precisamos nos sujeitar a tudo isso de propósito, intencionalmente, não esperando da vontade, esperando sentir alguma coisa. Não. É intencionalmente eu me submeto ao Senhor. É o que está escrito lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2. Para encerrar, eu vou ler esse texto com você. Romanos 12, 1 e 2 está escrito assim, ó. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Amados, quando a palavra fala ofereçam, se ofereçam, sejam disponíveis, se coloquem à disposição de Deus. Tudo já está feito em Cristo Jesus, mas nós precisamos crer e considerar tudo aquilo que Cristo Jesus já conquistou para nós. Você pertence a Cristo, você nasceu de novo, você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. O pecado não domina mais você. Você está governado por Cristo Jesus. Você foi tirado do império das trevas e colocado no reino de Cristo Jesus. Não há mais condenação para você porque você foi liberto por meio da lei do Espírito de vida. Alimente-se com todas essas verdades e aplique intencionalmente essas verdades no seu dia a dia. Não se preocupe com nada, porque Cristo é por você. Ele cuida de você. Tanto que ele uniu você a ele. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos e precisamos crer e considerar essas verdades para nós, para que a vida do Senhor flua em nós e através de nós. Temos em Cristo uma vida de descanso, de confiança, podemos avançar triunfantes, independente das circunstâncias ao nosso redor. Ainda que os diagnósticos sejam ruins, os desafios, os obstáculos, nós podemos avançar porque estamos em Cristo Jesus. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Amados, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você hoje. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do seu coração e do seu entendimento. E você aplique cada uma das verdades do Evangelho de Cristo Jesus no seu dia a dia. E você viva em descanso, em paz, em tranquilidade, porque não importam os diagnósticos e não importam as circunstâncias. Você nasceu de novo, você pertence a Deus. Você é de Cristo Jesus e Ele cuida de você. Não há mais condenação para você. Não se deixe envolver, sucumbir pela culpa. Não há mais condenação. Você foi tirado debaixo da condenação e agora está debaixo da salvação completa que há em Cristo Jesus. Viva assim e desfrute de uma vida de descanso no Senhor. Para quem nos acompanha nos Minutos de Vida, amanhã continuamos com os nossos devocionais em áudio, então até amanhã. Para quem está nos acompanhando às terças-feiras, até a próxima terça-feira. Sempre uma alegria para mim estar junto dos meus irmãos, compartilhando as verdades da palavra, encorajando os meus irmãos a viverem em completa submissão e confiança em Cristo Jesus. Cristo é suficiente para mim e Cristo é suficiente para você. Viva assim, em nome de Jesus. Um abraço, amados. Até amanhã nos Minutos de Vida ou até a próxima terça-feira.